Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chega ao Brasil amanhã, quinta-feira. A direção do seu partido, o PL, prepara uma grande recepção para ele em Brasília, logo cedo da manhã, no momento do seu desembarque. Ainda não tem a programação festiva do partido completada, pois está na dependência do projeto de segurança que fica a cargo do governo do Distrito Federal. Bolsonaro está fora do Brasil desde o dia 30 de dezembro do ano passado, antevéspera de passar o governo ao presidente Lula. Ele ficou todo este tempo na Flórida, nos Estados Unidos. Na próxima semana, quem também está voltando ao Brasil é Ciro Gomes. Ao contrário de Bolsonaro, o exílio de Ciro foi em razão de um trabalho acadêmico em Boston, juntamente com o filósofo Mangabeira Unger. O certo é que, a partir de agora, o presidente Lula vai realmente ter oposição ao seu governo. De modo diferente, Bolsonaro, mesmo enfraquecido por conta dos escândalos das joias, será um forte adversário. Ciro, com o seu conhecido estilo virulento e com argumentos mais substanciosos, terá mais autoridade para fazer a oposição. Particularmente no Ceará, o retorno de Ciro também ensejará algumas mudanças, mesmo que o PDT continue dividido em relação ao governo Eumano de Freitas. Hoje, a maior parte do PDT apoia o governo do Estado e a parte mais ligada à política de Fortaleza, a partir do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, quer distância do governo Eumano. Cid Gomes, o senador e irmão de Ciro, provavelmente não será tão insistente na defesa do apoio do PDT ao governo Eumano depois da chegada de Ciro. Eles, Ciro e Cid, continuam afastados e não há perspectiva de entendimento entre eles. Cada um tem o gênio mais forte. O pai deles, o ex-prefeito de Sobral, José Euclides Ferreira Gomes, durante muitos anos foi intrigado do irmão, o ex-deputado estadual e conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, João Frederico Ferreira Gomes, pai do ex-deputado estadual Tim Gomes, hoje presidente da CEASA, o Centro de Distribuição de Hortifruti Grangeiros do Ceará. Amigos de Ciro e de Cid admitem uma condição única para que eles ainda possam
fazer política juntos. Seria no caso de Leônidas Cristino, hoje suplente de deputado federal no exercício do mandato, ser candidato a prefeito de Sobral no próximo ano. No momento, dizem, Leônidas não seria o candidato de Ivo Gomes, o atual prefeito. Ivo é defensor da renovação na política. E Leônidas, em mais de uma oportunidade, já foi prefeito de Sobral. O prefeito José Sarto está bem próximo do PL, partido comandado no Ceará pelo prefeito do município do Eusébio, Acilon Gonçalves. Os dois, Sarto e Acilon, ambos médicos, são amigos desde quando foram vereadores de Fortaleza, décadas passadas. Sarto foi o responsável pela eleição de Acilon como presidente da Câmara, derrotando o candidato do prefeito da época, Juraci Magalhães. Pois bem, essa aproximação política de Sarto com o PL tem desagradado a alguns pedetistas, acarretando mais desgastes ao prefeito que, na Câmara Municipal de Fortaleza, tem perdido aliados, sendo a última perda a da vereadora Estrela Barros, que na despedida da base aliada do prefeito, fez um discurso forte no plenário da Câmara Municipal ontem. Vamos ouvi-la. O meu povo de estar hoje aqui, subindo a essa tribuna, era para comunicar ao meu povo e a todo o povo que está nos assistindo nesse momento, que estou me desligando da base do prefeito José Sarto. Base essa, a qual muitas das vezes eu entendo que eu só fazia parte de se falar base, mas nunca realmente tive essa comunicação. Tentei de várias maneiras marcar uma agenda com o nosso prefeito José Sarto, a qual eu nunca tive esse momento de uma fala. Sempre eu estava aguardando e até hoje esse momento não chegou. E por motivo de muitas situações, eu estou me desligando da base. Mas quero dizer que enquanto estava na base, sempre fiz o meu papel de defender, de assinar tudo que o prefeito Sarto, todos os projetos que ele pediu. Mas teve um projeto que eu jamais poderia fazer, que era assinar uma taxa do lixo, a qual o meu povo carente, agora o meu povo não tem condições de pagar mais uma taxa, mais um imposto. Devido a essa situação, tenho sofrido muitas retaliações, uma demissão em massa de um povo carente, pai de família e mãe de família, que não tem nada a ver com isso. Mas quero dizer para esse meu povo, que em meio a todas essas tribulações, a essas perseguições, tudo que estão fazendo contra mim e contra meu povo, eu até peço, façam comigo, mas não façam com o meu povo, porque eles não têm culpa de nada. E em meio a tudo isso, eu quero aqui agradecer um grande homem que Deus levantou, a qual o vereador Carlos Mesquita acabou de pronunciar aqui. Um homem de palavra, um homem que quando viu o meu sofrimento, a minha dor, ele me chamou e disse: minha estrelinha, eu estou do seu lado. Eu estou sentindo a sua dor e a dor do seu povo. E conte comigo, esse homem se chama deputado Dr. Luiz Gastão. Um homem que merece todo o meu respeito e o respeito do meu povo, a qual tem sentido a minha dor e a dor do meu povo. Então tenho saído da base porque tenho sofrido muito. Pensei que quando fosse base, nós seríamos mais assistidas. Mas quero dizer para o meu povo que não é isso que vai me impedir a minha luta constantemente no meu dia a dia,
por essa minha comunidade tão carente. Sou vereadora de Fortaleza, mas tenho levantado a bandeira pelo meu povo do meu grande Pirambu, Cristo Redentor e adjacências. Contem comigo, porque eles podem vir com tudo, porque eu tenho um general de guerra, que ele está na minha frente e que ele nunca perdeu uma batalha, e não é dessa vez que eu vou perder. Bom, esse foi o discurso da vereadora Estrela Barros, fazendo suas despedidas da base de apoio ao prefeito José Sarto. Atentem bem que ela falou bem mais de uma vez sobre a história de empregos. É o empreguismo na administração pública. Vamos ficar atento para o próximo pronunciamento, que foi na sessão de ontem do vereador Eudes Bringel. Ele foi claro, bem claro, nessa questão da insatisfação de políticos, de vereadores com a administração municipal e as benesses que podem conseguir no governo do Estado e por outros meios, através de um deputado federal que ele vai citar no seu pronunciamento. Vamos ouvir o que disse ontem o vereador Eudes Bringel. Apenas ressaltar aqui sobre a fala da vereadora Estrela Barros, que esteve aqui hoje, né, com sentimento assim, angustiada da forma que foi tratada. E eu lembrei do que aconteceu comigo alguns dias atrás. Não foi diferente, né? Vinha com alinhamento, né, na prefeitura, né, tratando algumas situações, e de repente pessoas que tinham relação conosco começou a ser desligada da gestão. Então, assim, soubesse que tinha alguma relação, alguma amizade, alguma coisa com o vereador Eudes Bringel, está saindo, como todo dia está saindo gente da gestão. Mas isso, para a gente não ficou a preocupação, né, de como essas famílias seriam amparadas, mas eu lembrei das palavras da vereadora Estrela, que quinta-feira teve lá com o deputado Luiz Gastão, eu estava com ela, eu estava com o deputado quando ela chegou, muito angustiada, e o deputado Luiz Gastão, de uma forma muito bonita, sensata, disse que ela ficasse tranquila, que iria resolver a situação de todas as pessoas que foram demitidas e iam ser alocadas em outras empresas particulares, e onde ele poderia indicar. E, da mesma forma, foi com a gente. Quando a gente teve a informação das pessoas que estavam sendo desligadas, nós tivemos uma conversa com o governador Elmano, com o presidente da Assembleia, nosso deputado e amigo Evandro Leitão, e da mesma forma fomos bem acolhidos, tranquilizados, que todos aqueles que estavam conosco não ficariam também desamparados. E por incrível que pareça, vereador Jorge Pinheiro, parece sim, alguns deles que tinham relação conosco, chegava o aviso, quando ia comunicar ao seu superior, ao seu chefe, aí recebia um convite para ir participar do grupo de outros vereadores, de outros secretários, mas Deus foi tão bom que na segunda-feira, assim que começaram as demissões, nós reunimos todo o grupo e informamos para ele que ficassem tranquilos, que isso não ia acontecer deles ficarem desamparados. E assim foi feito. Então, é lamentável o que está acontecendo também com a vereadora Estrela, como foi com a gente, que se não apertar o dedo e se olhar o que é que está escrito lá, aí a retaliação é grande, né? Então, vamos trabalhar, vereadora Estrela, para poder a gente conseguir superar tudo isso aí. Eu sei que perseguição vai acontecer, já tem conversa dos bastidores, todo que é canto, vereador Paulo Martins, que é só o que a gente escuta todo dia, mas isso aí a gente não tira de letra. Bom, nós ouvimos aí 2 pronunciamentos de vereadores de Fortaleza. O primeiro foi da vereadora Estrela Barros e o segundo de Eudes Bringel. Coincidentemente, esses 2 vereadores votaram contra o projeto da taxa do lixo. E os 2 e outros mais que votaram também, da base aliada que votaram contra essa taxa do lixo, estão denunciando retaliação. O que é a retaliação? É o desemprego dos seus liderados.
os empregados, os eleitores desses dois vereadores que eram empregados na Prefeitura de Fortaleza foram demitidos depois que eles, vereadores, votaram contra a taxa do lixo. Isso é realmente retaliação. E, na retaliação, vem a confirmação do empreguismo na administração pública, municipal e estadual, porque o vereador Eudes Brigel disse que o seu pessoal foi albergado no governo do Estado. O seu pessoal, que foi demitido da Prefeitura, foi albergado no governo do Estado. E já o pessoal da vereadora Estrela Barros, segundo o depoimento dela e do vereador Eudes Brigel, tem a garantia do deputado federal Luiz Gastão Bittencourt de que serão empregados. Brigel disse que os afiliados da vereadora seriam empregados em empresas privadas. Tudo bem, ótimo. Ótimo que as empresas privadas abram as suas portas, deem mais empregos a todos os cearenses que precisam. Mas, pela insinuação dele, o deputado Luiz Gastão Bittencourt, que é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Ceará, estaria, então, comprometendo a federação nesse campo do empreguismo. Vamos ficar atentos. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que centenário da Previdência Social no Brasil terá sessão especial no Senado Federal. O plenário aprovou ontem, terça-feira, o requerimento do senador Paulo Paim e outros parlamentares para celebrar a Lei Eloy Chaves, uma norma que deu origem ao Sistema Público de Aposentadorias, Pensões e Benefícios. Ministro do STJ encaminha ao Supremo investigação do Consórcio Nordeste sobre compra de respiradores. Og Fernandes encaminhou o inquérito sigiloso instaurado para investigar possíveis crimes de contratação direta pelo Consórcio Nordeste de uma empresa supostamente sem qualificação técnica para fornecer 300 ventiladores hospitalares que auxiliaram no combate à Covid-19 no valor de 49 milhões de reais. Rodrigo Pacheco se reúne com Lula para tentar encontrar consenso na tramitação de MPs. O presidente do Senado disse ao Lula que dará a celeridade devida no que se refere ao novo arcabouço fiscal, ou seja, ao conjunto de regras visando ao controle das contas públicas, conforme ressaltou em nota distribuída à imprensa após o encontro. A maioria do Tribunal Superior Eleitoral decide que compra de votos pode gerar absolvição civil e condenação criminal. Absolvido do ilícito eleitoral, o candidato foi condenado criminalmente por comprar votos ao fornecer gasolina aos seus apoiadores. O TSE negou provimento ao recurso do ex-vereador de Nova Adrenalina, do Mato Grosso do Sul, que foi processado 2 vezes por distribuir combustíveis a eleitores e apoiadores nas eleições de 2016. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre política que empreiteiras apostam em Lula e novo PAC para se reerguer após jejum de obras públicas. A Lava Jato e queda nos investimentos fez grandes empresas encolherem ou desaparecerem com casos de recuperação judicial e dívidas bilionárias. Sobre os presentes da Arábia Saudita, relógio, caneta e anel cravejados de diamantes. Veja os detalhes do terceiro kit de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão obteve fotos e informações que detalham cada um dos itens contidos nesse terceiro conjunto, avaliado em pelo menos R$ 500 mil.
Também Bolsonaro quer desfilar em carro aberto do aeroporto até a sua casa na chegada ao Brasil, que, como já falamos, será amanhã. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que o BNDES diz sobre os juros mais baixos que pretende oferecer. A coluna de Lauro Jardim também fala sobre essa volta do ex-presidente Bolsonaro, que a Polícia Federal vai buscar ele dentro do avião. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que agências de checagem veem politização em ação de Lula contra a fake news. Secom lança site que não segue princípios de verificação. O ministro admite não haver isenção, mas diz não ser concorrente. E também temos que $100 e com pesos que queimam hiperinfração ameaça a Argentina. E Receita nomeia para a Corregedoria auditor que foi vetado por Jair Bolsonaro. Nós registramos que na Assembleia Legislativa Cearense ontem, o deputado estadual Felipe Mota fez um forte pronunciamento sobre a contratação de cooperativas de serviços médicos e afins pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Vamos ouvir parte do seu pronunciamento. O que nós queremos colocar para a população é que nós podemos fazer muito mais com aqueles hospitais, que o Sertão Central hoje recebe mais pacientes do Vale do Jaguaribe do que o Vale do Jaguaribe, que está funcionando apenas 38% da sua capacidade poderia executar. Está faltando conversa, está faltando discussão com os conselhos de secretários de saúde do município, está faltando a secretária de saúde discutir essa problemática que tentarei trazer essa semana. É difícil, posto de saúde, hospital municipal, regulação, hospital regional, e ficam empurrando a população cearense a mercê de favores por muitas vezes, de parentes que ficam vigiando e acompanhando esses pacientes que por muitas vezes nem o nome sabe escrever. São para as pessoas que nós temos que olhar. Não são para os grandes equipamentos. A vergonha que passei quando cheguei a uma profissional de saúde e ela me disse que estava há 3 meses sem receber salário por parte de uma cooperativa. Se não resolverem isso, eu vou insistir nessa casa numa CPI para poder avaliar essas cooperativas e essas organizações sociais. Não se permite que o suor do trabalho seja executado e que as pessoas não tenham direito de receber o seu salário no final do mês. Meus amigos, minhas amigas deputadas, o que eu peço aqui é simplesmente gestão. Não estou botando culpa em governos passados. Não estou dizendo quem fez certo e quem fez errado. Vamos passar a borracha. Vamos desenhar um novo momento e oferecer à população o que mais se necessita. Trago um outro problema gigantesco aqui para essa mesa. Os hospitais estão lá, mas senhor governador, se a sua equipe não informá-lo que o chamamento que está em prática aí, em 2023, está com os valores menores do que o de 2018, essas cirurgias eletivas não vão serem concluídas e não vão sair do papel. Assim como falei do fundo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e teve uma parte que foi de afirmações fortes até a gozação com o deputado federal cearense André Fernandes. Vamos ouvir. Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República.
Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. Zero. São fantasias. Alguém disse: o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado, é um fato. Ponto. Com a palavra, ministro. E é exatamente isso que eu queria dizer. O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. Então, o senhor tem que ser mais cuidadoso em sua defesa. Em relação a esses fatos, portanto, eu disse e afirmo: há anos existe essa lenda. O PT tem ligação com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isto. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de inocência, está na Constituição. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos, porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim. O senhor nunca ouviu de mim e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Júri Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Júri Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Dizer, com base no Juiz Brasil... Isso aí é o ministro da Justiça ironizando do deputado federal cearense André Fernandes. Ainda voltaremos a esse assunto. Por hora, o nosso programa chega ao fim. Obrigado pela audiência dispensada e até amanhã, às 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Até amanhã.